Nós vamos falar sobre estratégias que podemos ter para ter que nosso corpo tenha mais energia, mais disposição. Então, um tema super legal aí que importante, né, para nós mamães que temos tantas demandas, temos crianças tão enérgicas, cheias de energia, né? E os adultos tão cansados, tão exaustos, né? Especialmente as mães sobrecarregadas, cansadas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Falar sobre como que a gente pode aumentar a nossa energia, como que a gente pode aumentar a nossa disposição, né? Porque as crianças estão lá cheias de energia. E como que a gente consegue, às vezes, né, com certas estratégias, tá melhorando também a nossa energia. Então, boa tarde para quem vai entrando, tá chegando. Eu já tô dando aqui uma introduzida, né, na importância de a gente falar sobre esse tema, porque nós como mães a gente precisa, né, fazer o que está ao nosso alcance para cuidar da gente, né? E quanto melhor energia a gente tiver, quanto mais disposição, mais fácil a gente vai poder estar cuidando do nosso filho, a gente vai conseguir cuidar melhor, a gente vai conseguir estar mais disposta, né? E a gente vai conseguir cumprir aquelas tarefas, né, que diariamente a gente tem. Então é muito importante a gente falar disso. E duas coisas, né, que eu sempre trago, né, nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, que são dois tipos de gestão que a gente tem que ter na nossa vida que são muito importantes, que é a gestão do tempo e a gestão da energia, né? E quando eu falo gestão do tempo, como que eu organizo o meu tempo, né? Como que eu organizo o meu dia? É muito importante a gente ter essa gestão, essa intencionalidade, a gente gerenciar bem o nosso tempo, né? Mas não adianta só eu gerenciar bem o meu tempo se eu não gerenciar também, se eu não cuidar da minha energia. Porque não adianta ter tempo para trabalhar, mas eu tô com a minha energia baixa, eu não tá disposta, né? Não adianta eu ter tempo para estar com meu filho, mas eu tô ali sem disposição, eu tô ali cansada, eu tô ali estressada. Então, as duas têm que caminhar junto, né? E gerir a nossa energia, ela é tão importante também por causa disso. Pra gente, ela complementa tudo isso. Né? Então, como que eu posso, né? Às vezes, através do conhecimento do meu corpo, do conhecimento do meu cérebro, do conhecimento do meu autoconhecimento, gerir melhor a minha energia. E a gente não pode deixar de falar, né? Dos pilares bases, que são as coisas que eu preciso cuidar para que essa minha barrinha de energia ela não se esgote tanto, né? E eu não chegue ao fim do dia tão exausta, tão cansada, né? Porque infelizmente o que a gente vê muito hoje na maternidade e na vida em geral, né? Especialmente das mulheres que tem tantas demandas, né? Tanta carga aí que ela vem carregando, né? É a exaustão. Muitas vezes cai no burnout, na exaustão, porque muitas vezes não tá cuidando dessa barrinha de energia, né? Desse pilar tão fundamental que é cuidar de si, um pouquinho que seja, mas todo dia fazer esse cuidadinho consigo, né? E quais são esses pilares bases que nos dão estrutura, que formam a nossa base de energia? Que são o sono, a alimentação, o movimento e as pausas. Então, esses são os pilares bases que eu vou dar uma faladinha hoje para que a gente possa dar uma olhada, né? Olhar de uma forma diferente, possa ampliar nossa consciência sobre a importância de cuidar como mães de cada um deles, né? Para que a gente possa conseguir fazer as tarefas com um pouco mais de disposição, mais energia, né? Porque dependendo a forma como tá cada um, eu vou ter sintomas na minha vida. Então, às vezes eu vou estar muito mais irritada, eu vou estar muito mais estressada, mais exausta. Por quê? Porque eu não tô cuidando dessa base, né? Então, muitas vezes a gente tá ali achando que o problema é o filho, achando que o problema é tal coisa, né? E na verdade, o maior problema é a gente não tá cuidando desses pilares básicos, que daí eles vai se arrastando e vai comprometendo todas as áreas da nossa vida, né? Então, muitas vezes eu não consigo render no meu trabalho, não consigo dar atenção direito para essa criança, não consigo fazer nada, porque eu tô também com essas minhas barrinhas de energia muito baixa, né? Então, do sono, né? Como que eu posso cuidar desse sono? O que eu poderia fazer para que esse sono me ajudasse a levantar essa minha barrinha de energia? E nós, como mães, a gente sabe que muitas vezes a gente passa por vários períodos de privação de sono, né? Eu mesma sou mãe também de um bebê pequeno, que ele tem 1 ano e 10 meses. Então, muitas vezes eu ainda acordo na madrugada, né, dou ainda de mamar. Então, meu sono ele não é contínuo, né? Já tem vários períodos que ele ainda é bem ruim, né? Não sei se está crescendo o dente, muitas vezes é alguma coisa que aconteceu no dia. Então, são várias coisas que vão acontecendo que muitas vezes não me permite que eu consiga dormir uma noite inteira. Aí, diante desse cenário de privação de sono, que eu não estou conseguindo cuidar desse pilar, o que eu posso fazer? Quais estratégias que eu posso usar para tá me deixando um pouquinho, cuidar um pouquinho que seja desse sono, né? Então, e hoje a ciência ela já comprova o quanto é importante que se você não tem uma noite regular de sono, né, uma noite bem dormida, que eles falam que para fase adulta, né, entre 7 e 8 horas da noite de sono, é importante que você
tente fazer pelo menos um soninho depois do almoço, nem que seja 15, 20 minutinhos, dá um descansinho, sabe? Porque essa sonequinha pós-almoço, ela vai te ajudar a dar uma reequilibrada, sabe? A dar uma resetada nesse cansaço. Então, esse soninho pós-almoço, nem que seja de 15, 20 minutinhos, um descansinho, às vezes você tá trabalhando, mas tirar um tempinho para descansar um pouquinho, ou tá em casa, né? Tirar esses 20 minutinhos para descansar um pouquinho. Às vezes, se não consegue dormir, relaxar a cabeça, às vezes eu coloco uma meditação guiada, que já me ajuda a desligar um pouquinho. Então, cuidar. Esses cuidadinhos pequenos, ele já vai te fazer depois à tarde que você renove um pouco e tenha mais energia para passar o resto da tarde, né? Porque uma pessoa que não dorme direito, gente, isso influencia em tudo na nossa vida, né? Hoje a ciência cada vez mais demonstrando o quanto o sono, ele é muito importante para nossa saúde, né? O quanto ele tá aí regulando vários dos nossos comportamentos. Então, muitas vezes a gente tá impaciente, a gente tem dificuldade de controlar nossos impulsos, a gente tá mais irritada porque muitas vezes a gente tá dormindo mal. Então, isso vai impactar em todos os outros pilares, né? E até em questão de aprendizado, para eu conseguir absorver melhor os conteúdos, que às vezes, eu tô trabalhando, eu tô estudando, tô fazendo tal coisa, o sono, ele é primordial, né? Pra limpeza mesmo, né? Para o nosso corpo dar uma acalmada. A hora do sono, ele dá essa limpada no nosso cérebro, nos nossos aprendizados, ele ajuda a botar em ordem as coisas, sabe? A processar o que aconteceu durante o dia. Então, cuidar do sono, da higiene do sono, né? Muitas vezes a gente, como mães, antes de dormir, a gente tá tão cansada e acaba, às vezes, pegando o celular, porque às vezes não tem um momentinho no dia de prazer pra si, então acaba pegando o celular pra dar uma distraída, pra sentir um pouquinho de prazer, né? Só que, por um lado, eu entendo, a gente sabe, né? O quanto que às vezes a gente quer só desconectar um pouquinho da vida real, de tão cansada que a gente tá. Mas é importante a gente ter esse cuidado de, muito perto da hora de dormir, isso também pode prejudicar o nosso sono, né? Assim como a gente busca cuidar do sono das crianças, a gente também precisa cuidar do nosso sono, da nossa rotina de sono, né? Assim como a gente cuida da rotina do sono dos nossos filhos, se a gente não tem uma rotina de sono, muitas vezes, depois a gente vai custar a dormir, nosso sono não vai ser tão de qualidade, quando vê o bebê já tá acordando ou acorda cedo, e a gente não descansou o suficiente, e depois isso vai ter impacto em todo o nosso dia, né? Durante o nosso dia vai impactar o nosso dia. Então, assim como a gente busca dar limites para a criança, né, com relação ao uso de tela, quem sabe seja um momento para a gente também se limitar todo dia. Eu vou usar por tanto tempo e depois eu vou fazer algo por mim, né? Eu vou fazer alguma coisa que não vá prejudicar o meu sono antes de dormir. Então, ter esse limite também de tempo de tela, principalmente à noite, né, nessa parte da higiene do sono, ela é primordial para a gente cuidar desse pilar tão base, né, que nos dá tanta energia, né? Uma noite de sono, ou ainda que seja o sono picado, mas buscar cuidar diante da minha realidade, qual é o melhor jeito que eu posso lidar com esse sono? É dormindo uma sonequinha depois do almoço? É quando meu filho deitar eu descansar um pouquinho? Então, para tentar que isso vai dar muito mais disposição pra gente, né? Outra coisa também que é importante a gente cuidar é da alimentação. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá tão cansada, né? E a alimentação, ela é uma fonte de energia, né? Só que muitas vezes ela pode nos tirar energia. Então, dependendo do que eu como eu tô me alimentando, né? O meu corpo, às vezes, ele tá ali pedindo nutrientes. Só que nem sempre, às vezes, dependendo da qualidade da nossa alimentação, a gente tá conseguindo dar esses nutrientes, né? E nós, como mães, às vezes, estamos tão cansadas, às vezes, não temos tempo de preparar uma boa alimentação, ou estamos consumindo muito açúcar ultraprocessado, até para dar essa energia rápida, né? Para que a gente tenha mais energia. Só que o problema do açúcar e desses alimentos ultraprocessados é que eles dão uma energia instantânea. Então, ele vai subir o nosso pico de glicose, mas logo em seguida ele vai cair demais. Então, pode ver, depois que você comeu aquela pratada de macarronada, comeu um monte de chocolate, você se sentiu bem momentaneamente, mas logo em seguida já dá aquele desânimo, aquele cansaço, né? Às vezes você vai querer mais e vai ficar esse ciclo se repetindo. Então, a gente tem que ter cuidado também com o que a gente ingere, porque a gente acha que tá fazendo bem, né? Acha que vai dar uma energia, mas logo em seguida o corpo vai cair, vai ter uma queda dessa energia, né? Porque o corpo vai querer processar essa glicose e como ela foi alta demais, ele vai abaixar demais e a gente vai ter essa queda na nossa energia. Então, é importante também a gente ter esse cuidado, né? Uma dieta mais equilibrada, né? Não sou dos extremismos, mas a gente ter esse equilíbrio, né? Se eu tô sem energia, será que realmente esse alimento com açúcar que vai me dar energia? Ou ela vai me dar uma energia rápida e logo eu vou querer mais, porque o açúcar também tem esse problema, né? A gente não consegue comer só uma coisa, a gente quer cada vez mais, né? Ele já desregula o nosso sistema de dopamina, faz a gente querer cada vez mais. Então, será que realmente é esse alimento que eu preciso nesse momento? Ou será que eu posso pegar outro alimento que também pode me dar essa energia, mas que seja mais natural e que me dê uma energia a longo prazo também, né? Então,
Quais seriam esses alimentos, Camila? Então, temos vários tipos de frutas, temos vários tipos de oleaginosas, né? A gente tem o chocolate 70%, acima de 70%, que vai nos ajudar também a dar essa energia do cacau, né? Então a gente tem várias opções, não precisa restringir ou não precisa ficar sem nunca, mas eu acho que a maior parte do tempo, né, a gente não tem esse cuidado, muitas vezes a gente tá ansiosa, porque esse tipo de alimentação muitas vezes nos deixa também mais ansiosa, né, porque nos faz querer cada vez mais e isso já gera um ciclo de ansiedade na gente, né? Não é uma alimentação muitas vezes que nos deixa calma, tranquila, é uma alimentação que muitas vezes nos faz querer mais, principalmente esses ultraprocessados, né, que já são feitos para isso, já tem substância dentro deles, né, que são necessariamente pra gente ter essa vontade de querer mais, né, aditivos ou certas substâncias que a indústria já coloca pra gente querer mais. Então temos que ter esse cuidado também, né, porque o que a gente tá se alimentando é o nosso combustível, e se o meu combustível ele não tá tão nutritivo pro meu corpo, ele vai querer cada vez mais, né, e se eu não tô bem nutrida, muitas vezes isso vai ter reflexo também no meu comportamento, eu vou ficar mais ansiosa, mais irritada, né, muitas vezes no meu corpo isso vai ter um reflexo também, então vai mexer com a minha autoestima, né, minha autoimagem. Então olha como tudo isso pode gerar uma bola de neve ainda pior, né, nos deixando ainda mais estressada, irritada, né, nos deixando ainda mais achando que não tem tempo para nada, aí se olha no espelho, não se gosta. Então olha a bola de neve que isso pode gerar, né? Então é um pilar também que é importante a gente ver e que muitas vezes pode estar nos roubando a nossa energia. Outra coisa é o movimento, né? A gente sabe, né, o quanto é importante fazer exercício físico, o quanto é importante a gente movimentar o corpo. Eu sei que como mães a gente não para, a gente tá o dia inteiro trabalhando, correndo atrás das crianças, fazendo coisas em casa, pegando uma coisa aqui, pegando uma coisa ali, indo no mercado. Mas é importante também um movimento mais intencional, né? Um movimento que nem que seja 15, 20 minutos por dia de um exercício para fortalecer os nossos músculos, para fortalecer a nossa coluna, né? Para dar esse fortalecimento pro nosso corpo, né? E isso a gente faz só com um exercício físico mesmo intencional, né? Então é importante também a gente parar um pouquinho, fazer esses fortalecimentos, porque senão depois vai chegar uma fase da nossa vida que a gente não vai mais dar conta, vai ficar com dor aqui, dor ali, né? Porque muitas vezes a gente não tá cuidando desse pilar movimento, né? E às vezes, mas eu não consigo, tal, tem as crianças, tem isso, tem aquilo. Hoje em dia a gente tem várias aulas no YouTube gratuitas, né? Até mesmo de movimento do corpo, de yoga, de meditação, de vários tipos de aula, né? Que vão ajudar também no fortalecimento do nosso corpo, né? E também às vezes fazer final de semana, se não dá durante a semana, um pouquinho de academia, ou tentar encaixar no horáriozinho de academia, né? Eu acho que todas essas áreas, quando a gente tem mais planejamento, organização, às vezes a gente consegue encaixar no nosso dia. Claro que depende também a idade do seu bebê, né? Que fase que você tá, na estação da sua vida, que fase que você tá da sua maternidade. Mas, né, depois, entendendo esse cenário, né, saber em que momento que eu tô, em que momento que eu posso encaixar, né, porque com planejamento e organização é mais fácil. Eu tenho uma alimentação mais organizada, mais planejada, é mais fácil eu seguir uma alimentação mais nutritiva para mim, né? Se eu chego em casa, não me planejei nada, não tem nada para comer, vai ser muito mais fácil eu ligar pro iFood, vai ser muito mais fácil eu pedir um delivery, né? Então, se tá tudo desorganizado a minha rotina, vai ser muito mais difícil eu pegar no sono, porque daí eu vou ficar pensando, vou ficar ruminando tudo que eu tenho que fazer. Então, olha como é importante, né, o planejamento, a organização, né? E se você tem essa dificuldade, você sabe que pode contar comigo. Eu trago essa mentoria para mães de vida organizada, por quê? Porque eu vejo que é um pilar importante que vai mexer em todos os outros, né? Ela vai repercutir na nossa vida, vai repercutir na educação que a gente está dando para o nosso filho, ela vai repercutir em tudo, porque quando a gente não tem uma vida organizada, né, uma vida planejada e feita, claro, de forma individual para cada mãe, para cada realidade, para cada momento da sua vida, né, uma rotina que funcione, que seja funcional para você, que seja prática, que você consiga botar em prática, sem isso vai ser muito mais difícil eu cuidar da minha saúde, né? Porque se a minha vida tá uma bagunça, se eu não consigo organizar minha alimentação, eu não consigo organizar o meu trabalho, daí eu não consigo às vezes dormir na hora que eu quero, a rotina dos filhos tá tudo bagunçada. Como que eu vou cuidar desses pilares, né? Então, eu quero trazer aqui algumas coisas, né? Tem mais algumas que eu quero falar, mas só para vocês entenderem como tudo se amarra no eu conseguir também organizar um pouco meu dia. Porque é como eu falei para vocês, a gente tem que ter a gestão do tempo, essa organização,
E precisamos também cuidar dessa nossa energia, né? Porque se eu não cuido, o que adianta eu ter uma agenda toda organizada se eu não tô dormindo direito, eu não tô botando tempo pro meu sono, eu não tô botando um tempo pra minha alimentação, né? Pra sentar, pra mastigar com calma, né? Pra sentir os alimentos, se eu não tô botando tempo pra me exercitar um pouquinho durante o dia, né? Aí eu vou chegar no final do dia, eu vou estar exausta. Por quê? Porque eu não tô cuidando desses pilares bases, desses pilares que me dão a minha energia necessária pra eu vencer o meu dia, né? Então, muitas vezes eu vou chegar no final do dia com a minha energia lá embaixo. E como é que eu vou dar ainda atenção para meus filhos, dar atenção ainda para minha família, fazer alguma coisa em casa, né? Então, a gente precisa olhar para cada pilar dele e tentar encaixar como prioridade na nossa vida como mãe, né? Porque uma mãe que ela tá com uma energia alta, ela vai conseguir fazer as demais coisas. Agora, se a nossa energia tá baixa, nosso copinho, né? Eu digo, a gente tá com o copinho cheio, isso se dorme bem, né? Se a gente dorme bem, busca cuidar do nosso sono, ou aplicar aquelas estratégias que eu falei aqui no começo da live sobre a gente fazer essa sonequinho, nem que seja pequenininha depois do almoço, dar essa pausazinha, né? O nosso copo, ele vai esvaziando durante o dia. E se eu não paro um minutinho para encher, né? Vai chegar no final do dia, não vai ter mais água para ninguém, eu já vou estar estressada e muitas vezes vai ser um transtorno, né? Para mim, para minha casa, né? Então, muitas vezes vai ter uma situação ainda mais caótica. Então, como é importante a gente cuidar desses pilares. E o último pilar, né, que eu quero trazer também hoje é o pilar da pausa. Né? Porque muitas vezes a gente, como mães, a gente sabe que a gente passa o dia inteiro e muitas vezes a gente não tira uma pausa, a gente não para, né? A gente tá ali, uma tarefa, outra tarefa e tal, e a gente fica que nem um trator tentando fazer tudo, né? E a gente muitas vezes não pausa. E essa pausa nos deixa muitas vezes estressada, né? Ainda mais cansada. Então, nessa pausa a gente pode entrar, tanto esse descansinho depois do almoço, ou às vezes parar uns 5 minutinhos e dar uma descansada na mente, fazer uma respiração, dar uma alongada no corpo, sabe? Porque muitas vezes hoje em dia, infelizmente, a nossa pausa é olhar o celular. Só que o celular, ele não vai nos dar descanso, ele vai nos dar mais estímulo ainda, né? Então, a gente muitas vezes vai ver mais coisa, mais estímulo, mais informação, né? E aquilo vai deixando a gente cada vez mais cansada, né? Então, essa pausa durante o dia, né? Um pouquinho, que seja 5 minutinhos. Tá trabalhando o dia inteiro, dá uma pausazinha de 5 minutos, dá uma respirada, dá uma alongada, sabe? Se reconecte com você, se reconecte com o seu estado emocional. Como é que eu tô me sentindo, né? Como é que eu tô? Eu tô ansiosa? Eu tô triste, né? A gente tá se desconectando cada vez mais da gente. E isso tá nos deixando ainda mais cansada, sem energia, né? Exausta, porque a gente só tá empilhando informação, empilhando coisa, empilhando tarefa. E essas pausas a gente não tá tirando, né, de uma forma saudável. Então, muitas vezes, até também a gente briga com os maridos, porque às vezes eles chegam em casa, eles querem deitar no sofá, não querem fazer nada, e eles tiram esse tempinho pra eles, sabe? Deixa eu aqui, né, a gente brinca com a caixinha do nada. Então, eles tiram esse tempinho pra eles. E a gente tá ali muitas vezes reclamando, porque tu faz isso, eu não tiro um tempo pra mim, eu não sentei ainda o dia inteiro. Mas por que tu não sentou? Né? Por que em vez da gente criticar, a gente não faz igual eles também? A casa não vai desmoronar por causa de 5 minutos, né? A rotina das crianças não vai se perder por causa de 5 minutos. Então, às vezes, a gente tem também que se botar um pouquinho de prioridade, né? Nesse sentido de fazer alguma pausa. Eu fiz uma pausa no meu dia hoje, né? Porque se a gente não cuida desse pilar base, e quando a gente vê, a gente tá ali com dor nas costas, com dor nas pernas, cansada, estressada, né? E agora se não, por outro lado, eu paro um pouquinho, eu deito 5 minutinhos, né? Às vezes faço uma respiração, dou uma deitada, estico a minha coluna. Depois eu já vou dar uma levantada mais renovada, sabe? Eu já vou me reenergizar, né? Voltar a cuidar da minha energia. Então, olha como são o simples que funciona, né? Quando a gente cuida desses pilares bases, sono, alimentação, movimento e a pausa. Hoje eu só quis trazer, né, uma pincelada desses 4 pilares bases, porque eu não quero encher de informação, né, pra gente também ir processando aos pouquinhos e que vocês já saiam daqui com um plano de ação, né, no meu dia. O que eu posso fazer para cuidar um pouquinho mais desses 4 pilares, né? O que eu posso fazer para cuidar um pouquinho mais do meu sono? O que eu posso fazer para cuidar um pouquinho mais da minha alimentação, né? Quais são as trocas que eu posso fazer? Ou quem sabe alguma coisinha que eu posso reduzir, né? O que eu posso fazer para movimentar um pouquinho mais durante o meu dia? E o que eu posso fazer para ter esse tempinho de pausa? Quais são o tempinho de pausa que eu quero ter no meu dia? O que eu posso fazer? Então, é sobre isso, sabe? Não é só sobre receber informação, mas é pegar essa informação e tá bom, a partir dessa informação, qual é o meu plano prático? Porque senão a gente fica ali só recebendo informação e não vai pra prática. E, na verdade, o que causa essa transformação, que vai ajudar a gente a melhorar a energia, é a gente botar em prática, né, esses pilares, a gente cuidar desses pilares, começar por aí, né?
Mas aí você pode continuar dizendo, mas eu não tenho tempo, eu não sei como é que eu consigo. Então dá uma paradinha e analise, faça uma análise do seu tempo, né? O que tá roubando o teu tempo? O que tem roubado a tua energia? Né? Porque muitas vezes a gente tá tão acostumado a dizer que não tem tempo na maternidade, que não consegue, mas a gente não para ter clareza. Tá, mas por que eu não tenho? Né? Deus deu 24 horas para todas as pessoas. E por que eu não tô conseguindo gerenciar bem esse tempo? O que tá roubando meu tempo? Onde que eu tô colocando o meu tempo? Então é importante a gente olhar para nossa vida, a gente entender, né? Até dentro da minha mentoria, o primeiro pilar que eu trago para as minhas mentoradas é a clareza. Então ali a gente vai descrever várias partes da nossa vida, várias partes da nossa rotina, quais são os valores, quais são as prioridades, como é que tá a tua rotina, como é que tá as áreas da tua vida, o que tá mais incomodando, qual o teu desejo para cada área. A gente traz essa clareza em vários pontos ali ao trabalho, porque sem clareza é difícil saber aonde que eu tô errando, né? Quais são os principais erros que elas estão cometendo. Então, sem essa clareza é muito difícil chegar no outro ponto, né? Então, hoje eu te convido a isso, a olhar para esses pilares e se você precisar de ajuda, né, para organizar, para te ajudar a organizar esse teu tempo, para você conseguir cuidar de cada pilar um pouquinho todo dia, né? Pode contar comigo. Através da minha mentoria, eu tô tendo a oportunidade, né, de poder ajudar outras mães, porque assim como eu fui ajudada, assim como esse conteúdo, essa transformação tem acontecido cada dia mais na minha vida, né, a organização, ela me trouxe mais leveza, ela me trouxe mais qualidade de vida, né, ela me trouxe mais, eu tô aproveitando mais as coisas, né, eu também quero poder ajudar outras mães, né, que às vezes têm dificuldades com a rotina do filho, com a sua rotina, com essa gestão de tempo, né, e daí não consegue cuidar dessa gestão da energia. Eu quero poder também contribuir e ajudar outras mães, né? E se você sente que é o seu momento, que você tá precisando, você pode escrever aqui embaixo nos comentários, ou pode ir no meu link da minha bio, né? Que lá tem todas as informações da mentoria, lá tem o meu contato também. Então, essa é a importância, né? Porque uma mãe sem energia, né, e se a gente não cuida desses pilares, a gente não vai ter disposição, né? Muitas vezes a gente vai estar sempre cansada, entregando o pior para nossa família, muitas vezes, né? Porque a gente no fundo, a gente não quer gritar, a gente não quer explodir, né? A gente não quer estar sempre estressada, né? Só que se eu não tô cuidando dessas pilares, vai ser muito mais difícil eu não gritar, porque daí eu tô passando do meu limite, né? Eu não faço essa pausa, eu passo dos meus limites, eu não tô cuidando do meu sono, então eu já vou ter menos controle de impulso, eu não tô cuidando da minha alimentação, então meu corpo não tá bem nutrido, muitas vezes eu tô ali num ciclo ansioso, então olha como tudo vai se amarrando, né? Então, ao invés de reclamar só às vezes da maternidade ou do filho e tudo mais, tire um pouquinho de tempinho pra você, sabe? Cuide de você, que daí você vai ver isso se refletir em todas as demais áreas da sua vida. Esse é o meu convite pra hoje, né? Quem sabe uma outra live eu até posso fazer um pouco mais específico sobre quais são as coisas que tiram o nosso tempo, que estão roubando nosso tempo, nossa energia, né? Falar um pouco mais sobre isso, porque é importante, né? No dia a dia a gente tá tão acostumado, né? Nessa vida corrida, nessa vida que a gente tá tão acostumada a dizer que não tem tempo para nada, que a gente não para olhar, né? Por que eu não tenho tempo? Não para questionar, não para ter clareza, né? Então é importante a gente parar. Às vezes, ao invés de ficar repetindo só coisas que a gente, né, costuma repetir, costuma ouvir, dar uma paradinha e pensar, tá bom, por que eu não tenho tempo? Por que eu não tô cuidando desses pilares, né? Aonde que tá indo o meu tempo? Aonde que eu tô colocando a minha energia? Como que tá, né? Eu tô me abastecendo ou essas coisas eu tô ainda deixando mais de lado e a minha energia tá cada vez mais baixando? Então esse é o convite, né, da live de hoje, a gente olhar para esses pilares bases e cuidar, né? O simples dá certo, a rotina ela também, né? Eu sempre falo para as mães, uma rotina ela não precisa ser difícil, sabe? Ela não precisa ser, planejamento, mas como é que eu vou planejar? Eu não tenho, nem consigo. Não, é algo fácil, é algo simples, sabe? É algo que funciona. É essa rotina que cabe para você, é essa rotina que a gente busca construir junto com as mães, sabe? Uma rotina que funcione, que se encaixe um tempo de movimento no seu dia, que se encaixe um tempo de pausa no seu dia, né? Porque o que funciona para mim, às vezes não vai funcionar para você. Eu tenho uma realidade, eu tenho uma demanda, eu tenho o meu dia eu posso alocar de certa forma, a sua realidade é diferente. Então, olhe para a sua realidade, né? Como que tá? O que eu poderia melhorar? O que eu poderia mudar? Como que eu poderia cuidar melhor desses pilares bases que eu já ia ver a minha energia melhorar na maternidade? Quem sabe eu ter mais disposição? Quem sabe eu tá mais com menos impaciente, né? Porque isso tudo vai influenciar no nosso comportamento.
Então, hoje era esse recadinho, uma live curta, mas é muito importante a gente falar sobre isso, a gente pensar sobre isso, né? Se você chegou mais no final, depois veja desde o começo. E vamos lá, amanhã é final de semana, vamos cuidar, né? Vamos parar esse tempinho, quem sabe, do nosso dia para dar uma refletida sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina, né? E cuidar desses pilares básicos que vão fazer total diferença na nossa vida e na nossa maternidade e também, consequentemente, para nossa família. E se precisar de ajuda, pode contar comigo, né? Que eu tô aqui também para auxiliar, né? Para quem sabe acelerar teus resultados, te trazer ferramentas, né? Que eu tenho usado, te trazer conhecimento, né? E juntas, né? Também com o meu apoio, muitas vezes é mais fácil, né? Sozinha, às vezes a gente acaba deixando para depois, acaba não fazendo, acaba não sabendo como, né, direcionar o dia, não tem um certo direcionamento, né? E com a mentoria não, a gente tem um direcionamento, a gente tem a ferramenta certa, a gente tem os encontros ao vivo pra gente estar conversando, né, sobre os seus principais desafios, estruturando junto um plano de ação, estruturando junto a tua rotina, né? Então, se você precisar de ajuda, pode contar comigo, mas de qualquer forma, espero que você já aproveite o conteúdo dessa live de hoje. Abraço e até a próxima!